Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia nessa manhã, por favor, abra comigo no grande livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. Existem duas passagens na Bíblia que podemos dizer que é difícil de entender, mas pode-se dizer que constituem a maior palavra que já veio sobre ouvidos humanos. A primeira é Gênesis 15:16, aonde o Espírito Santo, através de Moisés, escreveu: e Abraão creu em Deus, e Deus lhe creditou como justiça. A segunda é aqui, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. E quero usar como tópico o Senhor Jesus Cristo, a cruz, nossa fé e o Espírito Santo. Acho que podemos dizer que todo o corpo do cristianismo, o cristianismo bíblico, se envolve na declaração que acabei de fazer: o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a cruz de Cristo. Em terceiro lugar, nossa fé. Em quarto lugar, o Espírito Santo. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, muito obrigado pela sua graça hoje. E Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor... Aleluia ao Cordeiro. E quero usar como tópico o Senhor Jesus Cristo, a cruz, nossa fé e o Espírito Santo. Acho que podemos dizer que todo o corpo do cristianismo, o cristianismo bíblico, se envolve na declaração que acabei de fazer: o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a cruz de Cristo. Em terceiro lugar, nossa fé. Em quarto lugar, o Espírito Santo. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, muito obrigado pela sua graça hoje. E Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor me ajude a entregar minha alma a esse povo. Me ajude, Senhor, a dar a eles o que o Senhor me deu. Me unge para pregar como o Senhor os unge para ouvir. Peço tudo no santo nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Como alguns de vocês me ouviram dizer isso no passado, eu nasci em um lar dia 15 de março de 1935, aonde não se conhecia Deus. Minha mãe e o meu pai nunca estiveram em uma igreja até fazerem 25 anos. Eu tenho que corrigir isso. Minha mãe lembra de ter ido a um funeral e foi só. O meu pai nunca tinha nem pisado na porta de uma igreja até fazer 25 anos. Nunca tinha escutado uma canção evangélica. Imagine só. Nenhuma vez, isso pode até soar estranho, mas bem, pense nisso. 1935, quando nasci, não haviam estações de rádio gospel aonde vivíamos. Televisão não tinha nem sido inventada. O meu pai nunca tinha visto uma Bíblia. Nunca tinha visto uma Bíblia. Eu nasci em meio a essa casa e ainda tentaram de tudo para viver uma vida limpa e moral. Meus pais não bebiam, eles não fumavam, viviam tocando em boates, em danças. Meu pai tocava o violino e tocava muito, muito bem.
Minha mãe tocava violão e cantava. Esse era o mundo deles, só isso que conheciam. E até mesmo hoje, com a proliferação do Evangelho, existem muitos que não sabem, nunca ouviram falar. E muitas vezes eu penso, o que teria acontecido comigo se os meus pais não tivessem encontrado o Senhor Jesus Cristo? Aonde eu e minha irmã, e agora minha esposa, e meu filho, e meus netos, e os meus bisnetos, e os meus bisnetos, aonde eles estariam? Veja bem, porque quando o curso é decidido, ele não afeta só você, mas afeta todos que vêm depois. Entendeu bem? Você estando aqui hoje, você dizendo sim para Jesus, será uma influência para o bem sobre os seus filhos, suas filhas, suas crianças, com quem eles se casarem, com os seus netos, com os seus bisnetos. Glória a Deus, glória. Você tem que ficar feliz com isso. No fim das contas, toda a nossa família aceitou a Cristo. Não foi fácil. Meus pais não vieram como deveriam. Eles escutaram a pregação e o cântico do Tom Holcomb, que era o irmão do Jack Holcomb. O Jack Holcomb, acho que era o maior cantor que o cristianismo já produziu. Nunca ouvi uma voz como a dele. O irmão dele, Tom, era alguém bem próximo dele. E os meus pais amavam esse homem e suas esposas, mas eles não queriam dizer sim para Cristo. Mas tem algo a respeito do poder convencedor do Espírito Santo, que você não consegue correr dele facilmente. Então, ou era ser salvo ou sair dali. Os meus pais saíram. A primeira canção evangélica que eu lembro de ouvir foi quando estávamos saindo da nossa cidadezinha, indo para o sul do Texas. Eu tinha 5 anos de idade. E o mais esquisito é que meus pais cantavam enquanto saíam da cidade. O meu pai ia entrar em negócios. Eu sei que Deus vai dar um jeito para mim. Você pode dizer, mas não eram salvos? Não eram salvos e não diziam estar salvos. Eles estavam correndo de Deus. Você pode correr, mas como a canção que tentei cantar. Adiantando a história aqui um pouco. Eu me lembro, cedo pela manhã, num quartinho de hotel em Rio Honda, Texas. Foi antes do sol nascer. Alguém bateu na porta. Eu ainda posso ver o meu pai se levantando. Minha mãe estava no hospital, doente com pneumonia. Meu irmãozinho, que levaram com eles, também estava com pneumonia. Meu pai abriu a porta, eu ainda posso ver, está a imagem na minha mente. Meu tio estava ali e ele era católico. O nome dele era Slumpa, Frank Slumpa. E o tio Frank casou com a irmã do meu pai. Ele não falou nada, ficou parado. E o meu pai falou, foi o Doni, né? É o irmão do meu irmãozinho, era Doni. É o Doni, não é?
Meu tio abaixou a cabeça e disse: sim, ele faleceu há meia hora atrás. Eu ainda posso ver o meu pai chorando e tremendo. Eu posso ver o funeral e um pastor das Assembleias de Deus estava lá. O coveiro, meu pai, eu e o meu tio que acabei de mencionar. Minha mãe estava muito doente para ir. Eu vi o meu pai olhando para aquele caixão, para o meu irmãozinho de 3 meses de idade, e dizer: filho, eu te prometo, vou te encontrar no céu. Ele cumpriu aquela promessa. Alguns anos depois ele disse sim para Jesus Cristo. O maior dia na história de Israel até a época. O Senhor disse ao grande Moisés: diga a toda a família para pegar um cordeiro. Tem que matar o cordeiro e guardar por alguns dias para ver se ele não estava doente de alguma forma. E matá-lo, cortando a garganta. Você pode dizer: ah, isso é muito nojento, o cristianismo é nojento. Não, meu amigo, o seu pecado é nojento. E o que precisou para te salvar foi mais do que fazer parte de uma igreja. Precisou da morte do único Filho de Deus, simbolizado por essa garganta cortada e o sangue derramado em uma vasilha, tirando a pele do animal e queimando ele com ervas amargas. Toda a parte daquele cordeiro tinha que ser comido pela família, sem deixar nada sobrar. Se a família fosse pequena, 2 famílias tinham que se juntar, até 3, mas tinham que comer tudo. Você aceita tudo de Jesus Cristo, ou você não pode ter nada dele? E Jesus é o Salvador, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é quem cura, e Ele é o libertador, e Ele é o Rei que vai vir. E tome o sangue. Pegue isopo. Isopo era como se fosse grama que crescia no meio de pedras. Molhe ele no sangue. E marque o lado da porta da sua casa e na parte de cima. Não coloque embaixo. Nos lados e na parte de cima. E vá até a casa. Todos vocês. E o anjo da morte está vindo. O Espírito Santo chama ele de destruidor. Ele está vindo. Mas entre na casa. Não importava como era a casa, podia ser um barraco. E eles eram escravos e não moravam em palácios. Eles tinham o básico do básico. Mas a aparência da casa não importava. Ele disse: o destruidor está chegando. E ele vai olhar para toda a casa no Egito. E quando eu ver o sangue, ele não diz quando eu vir o centro familiar de adoração, ele não diz quando eu ver a igreja batista, não diz quando eu ver a igreja católica, não diz quando eu ver o padre, ele não diz quando eu ver o sacerdote, ele não diz quando eu ver o pregador, ou ele disse: quando eu ver o sangue, quando eu ver o sangue, quando eu ver o sangue, quando eu ver o sangue.
essa igreja prega o sangue, essa igreja crê no sangue, essa igreja canta o sangue. Judgment is coming. All will be there. Those who rejected, those who refused. Quase, hein? Oh, sinner, hasten. Let Jesus come in, and he will pass over you. When I see the blood, thank God I have the blood applied. When I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Glória a Deus. Eu quero repetir, essa igreja prega o sangue, essa igreja crê no sangue, essa igreja canta o sangue, essa igreja olha para o sangue, essa igreja, nossa proteção, nosso passado, nosso presente, nosso futuro, está no sangue, no sangue, no sangue, no sangue. Tem uma história, da qual não estou pregando sobre ela nessa manhã, da sua redenção. Nem um só israelita morreu naquela noite. Nenhum. E o grande palácio de Faraó, o mais bonito da face da terra, o filho mais velho dele morreu naquele palácio. Assim como em toda outra casa do Egito, que não tinha o sangue ali. Quando eu ver o sangue, passarei por vocês. Essa é a história da nossa redenção. Agora, quando eles foram libertos, e deixa eu falar isso aqui da libertação deles, a maioria das vezes os pregadores nem mencionam. Eles eram escravos, quase 3 milhões deles. São escravos, tá? Estão vestidos de trapos. Não tem dinheiro algum. Eles não têm nada. Mas os egípcios queriam mandá-los embora. Tanto que deram a eles todo o ouro e prata que conseguiram achar. E tem mais, hein? Olha, os pregadores não falam muito disso. Nunca ouvi alguém mencionar isso. Mas a Bíblia diz que quando foram embora, o egípcio não só deu a ele o ouro e a prata, mas as melhores roupas, o melhor linho, as melhores roupas que o dinheiro podia comprar. E quando saíram dali, não saíram vestidos em trapos, saíram vestidos nas melhores. Haha! Alguém louva a Deus aí, dê um brado aí. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor disse: esse é o meu povo, já vestiram trapo muito tempo. Posso ver? Levanta, por favor. Não, a bonita do seu lado aí, a bonita. Olha para a congregação, por favor. Levanta aí, Robert. Agora vira lá para a congregação, por favor. Eles não são bonitões? Eu conheço eles já, vocês podem se assentar, mas glória a Deus, porque você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você é um filho de Deus vivo. Glória a Deus.
O que você quer dizer? Vou usar um português errado agora. Eles não são mais escravos. Saíram dali cheio de ouro e prata. Saíram vestidos. Não, eles estavam vestidos melhor que você aí. Eu acho que não, viu? E não havia um fraco entre eles. Nenhum. Alguém perguntou qual a idade deles? Não sei, mas aqueles que tinham 80 anos. Glória a Deus. Aqueles que estavam na cadeira de rodas, falando, eu não preciso mais dessa cadeira de roda. Glória a Deus. Alguém brada aí, alguém louva a Deus aqui. Glória a Deus. Agora, o mais esquisito disso é o seguinte: o Senhor podia ter levado eles, dando volta no Mediterrâneo, até a Terra Santa. Era mais curto, eu já passei ali. Eu lembro a última vez que fomos de Jerusalém a Cairo, no Egito. Chegamos à fronteira do Egito e 2 egípcios vieram no ônibus conosco. E rapaz, eles estavam bem vestidos. Não eram pessoas qualquer. Os 2 não iam casar um com o outro. Com um terno lindo, igual desse irmão aqui, ó. Eu vi os botões, um relevo assim no casaco. Se assentaram. Aonde se assenta alguém assim? Aonde eles quiserem assentar. E perguntei para eles assim: quem são vocês? O que vocês fazem? Eu tenho muitos inimigos no mundo. Eu quero saber se esses 2 eram meus inimigos. E aí eu perguntei: quem são vocês e o que vocês fazem? Eles disseram: recebemos instruções do nosso governo para ir no ônibus com vocês, para certificar que ninguém vai pegar no pé de vocês. E eu disse: tem alguma coisa que podemos fazer por vocês? E o Senhor podia ter enviado eles daquele caminho. É um lugar muito bonito. Paramos para almoçar bem nas margens do lindo mar Mediterrâneo. E o Senhor os enviou através do deserto. Pare para pensar nisso, hein? Aqui estava um caminho fácil que todo mundo segue ele, e ainda é claro que vão lá até hoje. Mas o Senhor disse a Moisés: não, eu quero que você leve eles através do deserto. Era um deserto seco, ele queimava durante o dia, congelava durante a noite, cheio de escorpiões e de cobras. Não havia como caçar para comer ou peixes para pescar. E Moisés falou: Senhor, através do deserto,
Por que ele fez aquilo? Haviam outras razões, mas a razão principal foi a seguinte: ele queria mostrar a 3 milhões de israelitas, com garotinhos e garotinhas, bebezinhos aqui de colo, bisavôs, bisavós, que ele podia cuidar deles naquele deserto. Até Moisés duvidou. Ele falou: Moisés, vou te mostrar que posso preparar uma mesa no deserto. Você precisa entender, escute. Ele enviou o maná por quase 40 anos. Você me escuta falar isso e assim, é algo comum, né? O maná desceu, glória. Você sabe quanto maná descia? Para quase 3 milhões de israelitas. Alguém descobriu. Precisava-se para cada dia. Você pega uma locomotiva e coloca 45 vagões nele. Não carros assim, mas aqueles vagões grandões de trem. 45 deles. Coloca 15 toneladas de maná em cada vagão. E no sábado, o dia anterior, na sexta, ele duplicava 90 vagões. Não vinham vagões, o maná vinha do céu, mas eu estou querendo te mostrar a quantidade. E ele não fez só uma vez, ele fez por quase 40 anos. Esse maná representa Cristo. Assim como veio o pão do céu, Jesus Cristo é pão do céu. Não importa. Pode comparar ele com Maomé. Você está de brincadeira, né? Você está brincando, né? Eu estou falando daquele que preparou uma mesa no deserto para 3 milhões de israelitas. Estou falando daquele que abriu os olhos do cego Bartimeu. Eu estou falando daquele que ressuscitou mortos. Estou falando daquele que limpa os leprosos. Estou falando daquele que salvou a sua alma. Jesus. His name is wonderful. His name, oh, it's wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master, oh, of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, oh, Master of everything. Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name, it's wonderful. Jesus, my Lord. Glória a Deus. Meu Deus, Jesus. E o nome dele será Jesus. Foi o que Gabriel disse a Maria. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, e o nome dele será Jesus, pois salvará o povo dele de seus pecados. O nome dele naquela época, na verdade, era Josué, ou Yeshua, porque em hebraico o nome dele é assim, mas no grego é Jesus. E
hebraico era Josué, que significa Salvador. Salvador. Não há outro Salvador. Ele é o único Salvador. O meu tempo está acabando. Então o Senhor disse: eu quero que você, não só o maná, mas quero que você guarde o sábado. Mas olha, vamos guardar o sábado agora, o sábado do judaico? Não. Jesus já cumpriu isso. Esse sábado foi dado para que representasse o descanso. Não era um dia de adoração, era um dia de descanso. Em Israel, os animais descansavam e o povo tinha que descansar. Isso era o sábado. Falava daquele que viria, que daria descanso para a humanidade, da condenação do pecado e descanso de rituais, de cerimônias, de regras. Descanso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso de coração, e encontrarão descanso para vossas almas. Descanso. E algumas pessoas acham que a salvação deles está nesse dia. Temos que guardar esse dia. Em Cristo guardamos todos os dias. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia. Uma vez eu já preguei em conferências com Aaron Trotter, anos atrás. E ele tinha a maior unção que já vi no ministério de qualquer pessoa, qualquer pregador. E preguei 2 conferências com ele. Nunca vi ninguém que conhecia a palavra de Deus como ele conhecia. Mas acima de tudo, a unção do Espírito Santo. Ele pegou uma igreja lá em Battle Creek, no Michigan, e é um dos centros, dos lugares onde mais tem adventista do 7º dia. E tem boas pessoas nas adventistas do 7º dia, de verdade. Mas a fé deles está no sábado, não está em Cristo, está naquele dia, e nenhum dia pode salvar. E todo mundo naquela igreja tinha sido salvo e cheio do Espírito, eram ex-adventistas do 7º dia. Até mesmo o dono da grande companhia Kellogg de cereal era adventista. Uma das senhoras principais chegou para ele um dia e falou: irmão Trotter, fazia pouco tempo que ele estava lá, nós queremos usar a igreja no sábado. E ele falou: você quer usar a igreja no sábado? Ele suspeitou o que estava acontecendo. E ela disse sim. Ele falou: você está usando para guardar o dia? Ou você está usando para servir e adorar ao Senhor? Bem, acho que devemos guardar o sábado. Ele falou: minha irmã, eu te respeito, mas não vai dar não.
Ela falou: como assim não vai dar? O nosso dinheiro construiu essa igreja, a igreja é nossa. Ele falou: sim, é verdade, você está certa. E se você insistir em fazer isso, domingo que vem é meu último dia. Mas em boa consciência, eu não posso deixar você ter o prédio para guardar um dia. Ele falou que ela era uma mulher de Deus, ela amava a Deus mesmo. Não era uma mulher querendo começar uma confusão, não. Ela amava o Senhor. Mas ainda, deixa eu te falar, uma falsa doutrina, você não larga aquilo facilmente. Aquilo, um pouco de fermento, se não for removido, acaba levedando toda a massa. E a igreja chegou a um ponto que estava pronta para se dividir. E um domingo, 3 meses depois, ela se levantou no meio do culto, levantou a mão e disse: irmão Chodor, posso falar algo? E ele disse: pode. Ela falou: ontem à noite eu fui orar diante de Deus. E ela disse: eu disse, Deus, está certo guardar o sábado? Ou então, ou o irmão Chodor está certo? E ela falou: o Senhor falou comigo e disse: não está em um dia, está em um homem, o homem Cristo Jesus. Glória! Aleluia! Não está em um dia, está em um homem, e o nome dele é Jesus. Vinde a mim, ele falou, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz que quando ela falou aquilo, a glória de Deus desceu como chuva naquele lugar. Glória a Deus, a igreja duplicou, triplicou, quadriplicou. E por último agora, estou falando de alguns pontos aqui, precisava falar uma semana de cada um, mas os filhos de Israel no deserto, sem água, hein? Bem, se eu tivesse estado ali, eu não ia ter reclamado. Meu amigo, você reclama demais até quando a sua esposa coloca muito sal na sopa. Reclama. Israel reclamou. Estamos aqui, não temos comida, senão esse maná, não temos água. Moisés falou: Senhor, faça algo, estão falando em me apedrejar. Estavam fazendo reuniões, falando: vamos apedrejar esse homem. E ele falou: já estão com a perna na mão. Sem água. Em um deserto, aonde é que o Senhor vai tirar a água, gente? E ele falou para Moisés: pega esse cajado aí na mão, sobe naquela rocha. Aquela rocha, sei lá, podia ser do tamanho dessa igreja, podia ser. Sobe em cima da rocha, pega o cajado e bata na rocha. Isso vai ser uma tipificação. Veja bem, Jesus é a rocha. E bater na rocha seria ele pagando pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E quando ele pagou,
bateu naquela rocha, água jorrou. Agora espera aí. Você deve entender que haviam quase 3 milhões de pessoas ali. Todos com sede. Tira da sua cabeça que saiu pouca água dali. Foi um rio Mississippi que fluiu daquela rocha. Aleluia! Alguém tem que louvar. Água pura, perfeita, limpa, potável. Água limpa. Jorrou daquela rocha, tipificando o Espírito Santo. Tipificando o Espírito Santo. Não estou falando de gotas, não. Estou falando de um rio. 3 milhões de pessoas beberam dele. Eu não sei se tinham ovelhas ali ou não, mas se tivessem, beberam também. Espera aí. Criancinhas nadaram naquilo. Glória a Deus. E pregadores como eu também nadaram naquilo. Porque a Bíblia diz que estava até aqui no tornozelo, depois no joelho, depois na cintura, águas que não se pode ficar de pé nelas e que vêm cobrir nossa cabeça. E você falou, irmão Suega, esse foi o rio que Ezequiel viu, você misturou. Não, misturei não. É o mesmo Espírito Santo. Glória a Deus. Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Escuta aqui, terminando. Outro dia orando, eu disse outro dia, mas sabe como é que é. Alguém me perguntou outro dia. Quanto tempo atrás é isso, irmão Suega? Olha, desde ontem, há 25 anos atrás. E outro dia, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu tinha acabado de voltar da reunião de oração. A maioria de vocês já sabem, temos uma reunião de oração ali na faculdade, todo sábado de manhã. Lá no prédio, senti o Senhor tocar meu coração para orar mais uma vez. A França tinha saído para algum lugar e eu me assentei no chão e comecei a orar. E eu senti tão forte, alguns de vocês entendem o que estou falando, quando o Espírito Santo vem sobre você para você orar. E o Senhor me fez lembrar, orando, e me fez voltar às cruzadas, a última que fizemos em Madison Square Garden, na cidade de Nova York. Acho que pregamos 3 vezes naquela cidade, e eu sempre amei pregar em Nova York, porque
Eu não sei, são uma das pessoas mais amorosas do mundo. E é. O Madison Square Garden era do outro lado da rua de onde nós estávamos ficando, e a Francis e o menino estava. Eu acho que era a Jennifer. Ela tinha mais ou menos 1 ano de idade. A Francis estava empurrando o carrinho onde ela estava, indo para o auditório, atravessando a rua, no carrinho de bebê. E aí, o sinal ficou vermelho e a Francis começou a empurrar. E um cara num táxi ficou meio bravo porque ela entrou na frente dele. Ele não sabia com quem ele estava mexendo. Colocou a cabeça para fora do carro e falou: "Ah, que é isso?" Aí ela chegou perto dele e falou assim: "O que você é, um idiota, rapaz? Você não está vendo que eu tô com um bebê no carrinho, não?" E depois que ela terminou, ela: "Sim, senhora, não, senhora, sim, senhora, não, senhora." Ué, o povo santo não faz isso. Bem, às vezes ele deixa de lado a santificação deles por um instante. Aí, naquela noite, depois do fim da cruzada, no domingo à tarde, tivemos que sair para Londres, na Inglaterra. E quando chegamos lá, o nosso hotel era bem ao lado do Park Hyatt. O Park Hyatt, eu acho que tem umas 30 milhas de distância, um lugar lindo em volta de Londres. E eu falei com ela: "Estou indo orar um pouco no parque." E eu fui, andei até lá, e lugares assim bem privados e sem muita gente. Aí eu fui orar e o Senhor falou ao meu coração e disse: "Você sabe quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo na tarde de ontem à tarde?" Aí eu parei e não tinha pensado naquilo. Aquele lugar cabe 32 mil pessoas e estava lotado. E quando pedi às pessoas que queriam ser cheias do Espírito Santo para virem à frente, todo o corredor, indo até a parte de trás, aqui dos lados, nas galerias também, eu comecei a pensar, porque uns 7 ou 8 anos antes daquilo, tinha me falado: "Prepare um culto em toda a cruzada para que pessoas sejam cheias do Espírito Santo." E ele falou: "Se você crer em mim, eu vou encher até 1000 pessoas em um só culto." Passaram-se anos e vimos muitas, milhares de pessoas assim, agregados, cheios, mas nunca 1000 em um só culto. Aí eu lembrei, eu falei: "Oh Deus." Ele falou: "É isso mesmo, tinham mais de 1000. Encontrei um pregador há alguns meses atrás que tinha 14 anos de idade e foi batizado no Espírito Santo naquele culto." E aí, então o Senhor falou meu coração ali no Park Hyatt, em Londres, na Inglaterra, e me falou: "Se você crer em mim,